Dando continuidade à série Desconstruindo Bert Hellinger, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre constelação individual. Existem diversas formas de se constelar individualmente. Eu listei algumas aqui. Existem as constelações com bonecos, que é a que a maioria das pessoas conhece, onde os bonecos são representações de ancestrais, de situações que estão bloqueadas na vida da pessoa. Existem bonecos na água, que é chamada hidroconstelação. Existem constelações com pedras. Bert Hellinger, quando estava na África do Sul, fazia constelação com pedras. As pedras que ele achava no mato, lá, jogada. Hoje as pessoas constelam com cristais. Constelações com diversos tipos de objetos. Já cheguei em situações de pedagogia sistêmica, chamar o aluno e falar: vem cá, abre o seu estojo. Escolhe aqui uma canetinha para representar o medo da prova, outra canetinha para representar o momento em que você se deu bem numa prova, pode ser do ano passado, enfim. E aí as canetas representavam os medos, o que o pai iria falar, o que a mãe ia sentir. Então, os objetos, eles são instrumentos, né? Já vi constelação com sapatos, né? Constelações até com cabide, era o que tinha disponível na época. Constelações com âncoras, que são feitas ou de papel ou de tecidos, onde a gente coloca os papéis, os tecidos no chão e a pessoa entra naquele campo, naquela situação, pisando em cima do papel, pisando em cima do tecido. Existem constelações estruturais, onde se coloca, por exemplo, cadeiras, e cada cadeira representa uma situação, que é muito parecido com o tetralema, muito usado pelo João Garriga também. Existe constelação de linha do tempo, é muito interessante, desde a infância, a vida adulta, e a gente vai trazendo alguns objetos. Existem constelações com almofadas. Almofadas podem representar ancestrais, situações, representar tempo, representar sentimento, representar bloqueios, representar o inconsciente, representar a parte consciente. Mas a constelação que eu mais gosto... tem a constelação na maca. A gente encosta a mão na pessoa com autorização. Posso tocar aqui, né? Então, assim, vamos supor, estou sentindo um aperto na minha garganta. Tem um nó na garganta, tem algo que não sai, algo que está lá entalado, que a pessoa não disse, que o ancestral não conseguiu falar, aquela situação tá ali, né? E muitas vezes eu peço licença, eu falo: posso tocar aqui? E aí eu ponho a mão, começam a vir imagens. Isso tanto no grupo, na constelação em grupo eu faço, mas eu uso também na constelação com a pessoa deitada numa maca. E onde eu sinto as dores no corpo físico, eu vou colocando cristais de cura, cristais terapêuticos. Tanto é que eu trabalho com cristais, ou curso de cristais, mas eu concilio o uso dos cristais com a constelação. E muitas vezes tocando em regiões do corpo. A gente sabe, por exemplo, que as articulações são os locais onde mais se armazenam traumas. Então, muitas vezes, tocando em algumas regiões, começam a vir imagens, memórias, tanto memórias cognitivas quanto memórias celulares, tanto para mim como para o cliente. E a gente começa a abrir o campo e trabalhar aquilo. Mas a constelação que eu mais gosto, a constelação que eu mais gosto de fazer é a constelação meditativa. Na constelação meditativa, a gente traz a imagem da pessoa e ali está representado o inconsciente dela, e não a parte consciente, não a parte racional, a parte inconsciente. E nessa parte inconsciente a gente vê se a pessoa tá brava, se a pessoa tá triste, se ela tá com medo, se ela tá apreensiva, como que ela tá. E eu peço pro cliente: você tá visualizando? Aí às vezes fala: não, fugiu da minha imagem, tá vindo a imagem do meu pai agora, não sei porquê. O campo tá trazendo. E é riquíssimo esse tipo de constelação. E eu gosto muito porque a gente consegue fazer a desidentificação
psíquica e emocional, trabalhando com alguns recursos de programação neurolinguística, quando promove, inclusive, a dissociação em casos de trauma. Na constelação meditativa, às vezes a gente não pede para trazer a imagem de nenhum ancestral ou situação, mas as imagens começam a vir. Hoje, por exemplo, numa constelação hoje à tarde que eu fiz, a pessoa veio trabalhar um assunto profissional e aparecia a imagem de um navio. Eu vi a imagem de um navio, não falei nada, falei, vamos ver o que acontece. E comecei a ler o campo. Existem técnicas para se ler o campo também na constelação, tanto individual como em grupo. Comecei a ler o campo e trabalhar com o que tinha vindo. E ela tá vindo a minha bisavó e traz a imagem dela mesmo que não tem um rosto, como que ela tá, se ela tá triste, se ela tá brava, preocupada. E fui promovendo os diálogos para que houvesse a desidentificação psíquica e emocional. Eu falei assim, tá vindo a imagem de um navio. Eu já tinha visto esse navio no início da sessão. E esse navio foi o fechamento, foi o entendimento de todo o processo, né? Da migração, o porquê dessa dor da questão no trabalho dela, que tinha a ver com a dor da bisavó, enfim. A constelação individual, ela promove um entendimento tão profundo, mas tão profundo, porque aí existe uma compreensão, diferente da constelação em grupo. Na constelação em grupo, a gente vai trabalhar o registro histórico. E muitas vezes eu peço para a pessoa, vamos fazer um fechamento individual? Não são todos os casos em que eu ofereço a constelação individual como retorno, como cortesia. É quando eu sinto que no grupo a gente trabalha o registro histórico, mas não trabalha a identificação individual da pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz uma constelação em grupo, a gente está trazendo ali as informações do registro histórico, social, cultural, familiar, coletivo, né? Promove a desidentificação daquela situação, daquele ancestral. Agora, por que eu, Elaine, me identifiquei com aquela dor, com aquele ancestral, com aquela guerra, com aquela situação? O que tem em mim, no meu inconsciente individual, pessoal, que espelhou, aflorou e colou naquela situação? Daí a necessidade de se completar com a constelação individual. Já na constelação, quando ela é só individual, quando ela não é em grupo, quando não tem um atendimento anterior em grupo, eu consigo ir muito mais fundo. Porque aí vem aspectos da subpersonalidade e da personalidade da pessoa, as personalidades múltiplas, que eu vou trabalhar num outro vídeo. As constelações, elas não estão apenas ligadas a um emaranhamento, né? Tem uma dor, vamos supor, a pessoa tá ligada lá nesse exemplo que eu dei no começo, na migração dos bisavós para o Brasil, que vieram da Europa, fugidos de situações de pós-guerra, chegaram aqui sem saber como era, o que iam fazer, se iam sobreviver, e sei lá o que se falava do Brasil, que era tudo mato, só tinha índio, que não tinha, sei lá, nenhuma condição, não tinha médico, não sei o que se falava, né? Então tinha todo esse medo, enfim. Então a pessoa está identificada lá com essa situação, com esse registro histórico que foi trabalhado, mas às vezes também aquela dor colou numa subpersonalidade, num trauma de infância, num medo de infância. Ou também colou numa situação de personalidade múltipla da pessoa, onde ela também passou por um medo, numa situação em que ela teve que migrar de algum lugar. Então, existem diversos emaranhamentos sistêmicos. A antepassada, a ela mesma numa personalidade múltipla, numa vivência, que a gente chama de registro de alma, ou para quem faz Theta Healing, ou na leitura de registro arcástico numa memória, ou numa subpersonalidade, ou numa subpersonalidade no medo de infância. E se a gente não trabalha tudo isso interligado, a constelação fica incompleta. E mais, muitas vezes nessas constelações, tanto de subpersonalidade, de personalidade múltipla, que será o próximo vídeo, e de ancestrais, existem memórias físicas, memórias celulares. Se a gente não trabalhar essas memórias também,
o trabalho fica incompleto, né? Então, eu gostaria de ir além de Bert Hellinger e entender que a constelação ela não é só ancestral. Tem muito mais coisa. Sem contar, por exemplo, as crenças limitantes. Eu já falei das crenças limitantes num outro vídeo. Às vezes a pessoa tá lá, dessa série mesmo, Desconstruindo Bert Hellinger. Às vezes a pessoa tá lá identificada com um ancestral que passou, por exemplo, por Inquisição. Mas ficou gravado no inconsciente coletivo familiar, não só daquela ancestral que foi morta numa Inquisição, mas de todos os descendentes ligados a questões religiosas de que existe muito medo, muita culpa, penitência, purgatório, sei lá, e a pessoa não sai do lugar devido às crenças e não só a identificação com o ancestral. Então, se as crenças não forem trabalhadas, os medos da infância, a reorganização do sistema nervoso autônomo, que é essa memória celular, mas as desidentificações das subpersonalidades e das personalidades múltiplas, trabalhar só com o ancestral não resolve. E também não adianta só fazer a constelação se você não se trabalhar. Eu lembro de uma situação que a pessoa veio trabalhar uma questão profissional. Ela falou assim, eu não quero mais trabalhar com isso que eu trabalho, eu quero mudar de ramo. E eu tenho feito algumas pesquisas, eu tenho estudado algumas coisas. E a gente constelou, trabalhou o que bloqueava essa pessoa para encontrar o propósito de vida dela. E depois fez-se um tetralema para testar, dentre o que ela vinha pesquisado como ramo de trabalho, qual ela se encontrava melhor. E identificamos lá uma das vertentes de novos trabalhos que ela gostaria, que ela se daria melhor, né? Ok, então eu falei para ela, então agora você precisa se instrumentalizar nessa nova área, precisa estudar esse novo assunto e aos poucos se construindo dentro desse novo mercado. A constelação não é mágica, né? É um processo, ela vai te ajudar a enxergar algumas coisas. E quando você enxerga, você vai se desidentificar dessa dor. Mas na semana seguinte, ela me manda uma mensagem falando assim, mas quando que a constelação vai começar a fazer efeito? Eu falei para ela, quando você vai começar a estudar? Isso que você descobriu que é o seu novo talento. Não vai fazer mágica e agora eu vou trabalhar, sei lá, com marketing, mas eu não estudei nada sobre isso. Tem que estudar, né? Enfim, a constelação ela não vai resolver a vida para você, né? Eu tenho uma ex-aluna aqui do curso de constelação, ela fala, a vida, eu peguei essa frase dela, viu, Bárbara? Ela fala, a vida não é miojo, né? As coisas não são assim. A gente tem que batalhar também. A constelação é uma ferramenta. Teve, inclusive, uma das perguntas, acho que foi no primeiro episódio da série Desconstruindo Bert Hellinger, em que a pessoa comentou, nossa, mandam fazer constelação para tudo. E não é assim. Tem coisas que não é a constelação que vai resolver. Se você deu um mau jeito nas costas, carregou um negócio pesado, sei lá, o que vai resolver, sei lá, um shiatsu, uma acupuntura, uma quiropraxia, uma experiência somática e não uma constelação. Ou claro que a gente sabe que todas as dores começam no mental e no emocional. Talvez uma constelação e um Theta Healing ajuda a entender a fragilidade daquela sua parte no corpo, mas aquele mau jeito, aquela dor física, precisa às vezes de um outro tratamento. Lembrei de uma questão de doença. Vou anotar aqui para o próximo vídeo também. Já falei demais. Curta, compartilhe, deixe seus comentários, dúvidas e vamos entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer com Desconstruindo Bert Hellinger. E o que eu trouxe hoje, resumindo, não é só trabalhar com ancestral, tem muito mais coisa para a gente olhar. E eu aqui trabalho de diversas formas na constelação individual, por exemplo. A leitura do campo eu faço através de experiência somática, que é um plus, assim, incrível para a gente acessar o campo. No dia 1 e 2 de fevereiro eu vou dar um curso de aprofundamento em constelação individual. Para você que é constelador ou para você que aspira em ser um constelador, que quer ser um constelador, ou se você simplesmente tem curiosidade de entrar nessa área,
super bem-vindo. No final do vídeo aqui fica o meu telefone, outros contatos para a gente se falar.